Beleza, minha gente? Vamos lá para a gravação de mais uma questão aí do vestibular Unicamp 2022, primeira fase. E é uma questão interessante, fala sobre o arco-íris, né? Uma imagem capturada recentemente pela sonda Perseverance na superfície de Marte mostrou o que parece ser um arco-íris no céu daquele planeta. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca do Sol por refração nas gotículas quase esféricas de água suspensas na atmosfera. Em Marte, contudo, não há chuva. Portanto, a origem desse arco-íris é controversa. Em relação ao fenômeno de formação do arco-íris na Terra, quando a luz solar incide em uma gotícula de água, é correto afirmar que. Então, pessoal, às vezes é o que eu falo, o texto ali é mais para criar confusão. Falou de Marte, esquece Marte. Ele quer saber o arco-íris na Terra, beleza? Bom, vamos lembrar como é que funciona o arco-íris primeiro, para depois a gente olhar as alternativas. Bora lá? Seguinte, o arco-íris se forma devido à dispersão da luz solar, luz branca, ao se refratar em pequenas gotas de água que se encontram suspensas em suspensão no ar. O arco-íris pode ser visto quando o sol surge logo após uma chuva. Basicamente, essa parte inicial da frase aqui estava escrita no texto que estava lá do enunciado, beleza? Então, a nossa gotícula quase esférica, e aí o que a gente tinha que lembrar? Na verdade, cada cor de luz tem uma frequência diferente, sendo que o vermelho é o de menor frequência e o violeta é a de maior frequência. E aí o que acontece? O fato dessas luzes terem frequências diferentes faz com que o índice de refração seja diferente para cada cor de luz. Então, eu vou ter o índice de refração da água para o vermelho, vou ter o índice de refração da água para o alaranjado e vou ter o índice de refração da água para o violeta. Sendo que aquelas cores que têm menor frequência, a água vai ter menor índice de refração. Em outras palavras, as cores de menor frequência têm menos dificuldade para passar na água, tá bem? Tem menos dificuldade para passar na água. As cores de maior frequência têm mais dificuldade para passar na água. O que vai acontecer? Quando a luz passa daqui do ar para dentro da água, automaticamente tem um desvio. Se aquela luz refrata menos, se ao entrar a velocidade dela muda menos, ela tem um menor desvio. Se ao entrar a velocidade muda mais, maior índice de refração, maior desvio. Então, pessoal, o que acontece? Eu vim aqui, tracei a minha reta normal. A reta normal teria que passar aqui pelo centro da curva, né? E aí eu vou ter a luz passando do meio menos refringente, que é o ar, para o meio mais refringente. A água tem um índice de refração maior do que o ar, tá bem? E aí a luz, ao passar do meio menos para o meio mais, não interessa a cor. Se vai passar do meio menos para o meio mais, a velocidade diminui, o ângulo diminui, aproxima da normal. Só que aí é que vem a história. O vermelho aproxima menos e o violeta aproxima mais. Por quê, professor? Porque a luz branca, quando entrou aqui, teve uma redução de velocidade menor, curvou menos, refratou menos. A outra também refratou, só que teve uma redução de velocidade maior, então refratou mais, desviou mais. Beleza? Bom, feito isso, o que acontece? Basicamente, essa separação aqui na prática seria invisível, porque ela é muito pequena. Meu olho percebendo isso aqui, continuaria entendendo isso como uma luz branca. E aí a natureza deu um jeitinho de aumentar mais essa separação. Como? A luz, quando chega aqui, se eu traçar normal, quanto mais para cima esse raio branco tiver, quanto mais aqui tangenciando essa gota, maior vai ser esse ângulo. Se esse ângulo tiver muito grande, ao tentar passar do mais para o menos, a luz sofre reflexão total. Se o ângulo de incidência aqui for maior que o limite, vai ter reflexão total. Só depois, então, a luz então consegue passar do meio mais
para o meio menos. Então, ela sofre uma reflexão aqui dentro para depois fazer uma refração e sair, tá bem? Então, isso faz com que a separação, que era bem pequena, fique bem maior, tá? Então, a primeira coisa muito comum em todas as questões que falam de arco-íris é perguntar quais os fenômenos. Então, quais são os fenômenos? Dispersão, reflexão e refração. E depois, tem um outro detalhe, essa o pessoal já não pergunta tanto, mas é tão interessante quanto. Repara que, dependendo da posição, eu posso ver ou não esse arco-íris. Como assim, professor? Uai, para eu ver o arco-íris, eu tenho que estar aonde a luz vai. Então, se eu estiver aqui, a luz colorida chega nos meus olhos. Então, se eu estiver aqui, eu consigo ver o arco-íris. Mas se eu tivesse do lado direito aqui, a luz colorida teria ido para a esquerda e eu estaria do lado direito, não ia ver arco-íris nenhum. Então, realmente, se você parar para perceber, quando você vê um arco-íris, preste atenção, fique de frente para o arco-íris. Ao ficar de frente para o arco-íris, o sol vai estar iluminando as suas costas, tá bem? Então, é uma situação interessante. Então, a posição que eu estou pode fazer com que eu veja ou não veja o arco-íris. O arco-íris pode estar lá e eu posso não vê-lo porque eu estou na posição errada, beleza? E aí vamos então às alternativas para ver qual alternativa tem a ver com tudo isso que a gente falou. Bora lá? Aqui estão as nossas alternativas em relação ao fenômeno de formação do arco-íris na Terra. Quando a luz solar incide em uma gotícula de água, é correto afirmar que, repara, o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que no ar. Não. O índice de refração da água é maior que do ar. Então, maior que do ar é a letra C. A índice de refração das cores da luz branca é maior do que do ar. O índice de refração da água é maior do que do ar. Então, a letra C e a letra D são aquelas que estão dizendo que o índice de refração da água, que a água é mais refringente que o ar. Tá? Aí vem a outra parte. Assim, os raios de luz das diferentes cores no interior das gotículas se aproximam mais da reta normal, a interface entre os meios de refração. Quanto maior o índice de refração correspondente àquela cor na água. E realmente, aquelas cores que têm maior índice de refração vão se aproximar mais. E é exatamente a alternativa C, pessoal, que está de acordo com aquilo que a gente colocou ali atrás. Beleza, minha gente? Bons estudos para vocês, tudo de bom e até a próxima questão. Tchau, tchau.